enquanto o motor e o sistema de transmissão aumenta a velocidade, o sistema de freios ele é responsável por diminuir ou imobilizar completamente o veículo. No caso dos veículos de 3 ou mais rodas, o veículo tem 2 tipos de freios. O freio mecânico ou de estacionamento, que é o popular freio de mão, ele aciona e trava as rodas traseiras quando o veículo está estacionado. E o freio de serviço, ele é o freio de pedal ou de pedal e da manete, no caso da moto, que reduz e imobiliza o veículo nas paradas ou nas reduções. Então nós temos 2 tipos de freios: freio mecânico ou de estacionamento e o freio de serviço. Moto só tem freio de serviço, moto não tem freio mecânico. Hoje nós temos vários tipos de freios. O freio mais comum é o freio hidráulico, que usa um fluido hidráulico pressurizado, que ele, através de tubulações, ele provoca a frenagem. Nos veículos de grande porte, nós temos o freio a ar. Inclusive, quando a gente percebe um veículo de grande porte freando, logo que o motorista tira o pé do freio, a gente sente, ou melhor, a gente ouve o barulho da descarga de ar, da descompressão do ar. Tss, liberação do ar. Todos os veículos com freio hidráulico de 4 ou mais rodas, eles têm o chamado freio servo-assistido ou hidrovácuo, todos de um certo ano para cá. Eles usam a força do motor para diminuir a força que o motorista faz sobre o pedal. Para a gente ter essa ideia, basta que a gente ande com o veículo desligado, que a gente vai apertar o pedal do freio vai ficar duro, vai ficar pesado. Eu liguei o veículo, o pedal volta a ficar macio de novo. O freio hidrovácuo ou servo-assistido só funciona com o motor ligado. E temos, dos veículos de 2014 para cá, o freio ABS, Anti-Lock Brake System, que é um sistema de freio que impede as rodas, o travamento das rodas, para que você possa frear e desviar ao mesmo tempo. O freio ABS, ele foi fabricado para você frear e desviar ao mesmo tempo. Só que, por outro lado, o freio ABS também ele ajudou a diminuir a distância que o veículo percorre entre o acionamento do freio e a parada definitiva, chamado de distância de frenagem. Aqui eu tenho um exemplo de um sistema de freio. Então eu tenho o pedal do freio. Nesse pedal do freio eu tenho uma peça chamada de cilindro mestre. É como se fosse uma seringa gigante, que quando eu piso no freio, essa seringa, ela empurra o fluido, esse fluido passa. Na verdade, o cilindro mestre é aqui. Esse fluido ele vai através de tubulações para as rodas. Nas rodas eu tenho outros cilindros, e esses cilindros eles provocam a frenagem através dos discos e tambores. Aqui eu tenho uma forma mais simples, ó. Quando eu piso no pedal, esse aqui é o chamado cilindro mestre. O fluido de freio ele vai ser pressurizado e ele chega até o cilindro das rodas para provocar a frenagem. Vocês vão entender melhor agora. Ao se pressionar o freio, o cilindro mestre é acionado, o que ocasiona uma elevação da pressão nas tubulações. O fluido de freio, pressurizado nas tubulações, aciona os cilindros de roda, que por sua vez acionam os freios, que podem ser a disco ou tambor. Nos freios a disco, o óleo aciona um pequeno pistão que pressiona as pastilhas de freio contra o disco, o que gera atrito e provoca a frenagem.
Já nos freios a tambor, o óleo aciona os cilindros de freio, popularmente chamados de porrinho de freio. Este movimenta as lonas contra o tambor, realizando a frenagem. O freio de estacionamento funciona mediante o acionamento das lonas mecanicamente por intermédio de cabos que são tensionados pela alavanca do freio. O freio de estacionamento atua somente nas rodas traseiras. Aqui eu tenho um exemplo do tambor e do cilindro. Eles funcionam assim, uma peça sobre a outra, no caso do tambor. Quando a gente pisa no freio, a pastilha de freio ela pega no tambor e provoca um atrito. Quando provoca um atrito, provoca a frenagem. No caso da pastilha de freio, ela funciona assim, quando eu piso no freio, ela pressiona contra o disco e provoca o atrito. Provoca o atrito, provoca a frenagem. O que acontece, ou melhor, por que acontece o travamento de rodas? Porque eu aperto o freio muito forte, o atrito do sistema de freio ele é mais forte do que o atrito do pneu com o solo. Então, acaba se travando as rodas. O sistema de freios, a gente precisa ter a sensibilidade para acionar na proporção correta. Por isso que freio a gente aperta só o suficiente. A gente não afunda o pé, nem aperta com toda a força a manete do freio. Porque caso contrário, o veículo trava e a gente acaba perdendo o controle. Aqui é o exemplo novamente do disco de freio e do tambor. Geralmente, os veículos eles têm freio de tambor na traseira e a disco na dianteira. O freio a disco ele é mais eficaz e ele inclusive ele é mais sensível quando está com o piso molhado, ou melhor, ele é mais sensível e mais resistente à água e a óleo. O freio a tambor, quando tem água e óleo, ele perde um pouco da sua capacidade de frenagem. Principalmente moto. Moto, quando chove, por exemplo, você trisca o freio e já trava, porque a água interfere diretamente na frenagem. Conseguiu entender um pouco melhor agora? O que é o freio ABS? O freio ABS ele é o mesmo sistema de freio, só que em cada roda ele tem um sensor. Quando eu piso no freio que a roda vai travar, esse sensor percebe que a roda vai travar e ele alivia a força do freio. Então a roda ela não trava. O freio ABS ele evita o travamento da roda para você poder frear e desviar. A moto ela tem um freio para a traseira, que é o pedal direito, e para a dianteira, que é a manete direita. A moto pode ter o freio acionado por um cabo de aço, igual bicicleta, que é na dianteira, e por uma vareta de ferro na traseira. Mas a moto pode ter o freio hidráulico. Hoje, as motos que saem de fábrica, elas vêm com o freio CBS. Em outras palavras, freio combinado. Quando eu aciono o freio dianteiro, o traseiro também aciona e vice-versa. Os freios eles não atuam independentes mais. Mas não é perigoso, não? Não, porque geralmente, quando eu vou frear, 70% da frenagem tem que ser da roda dianteira e 30% tem que ser da traseira. Quando eu aperto o freio dianteiro, o traseiro ele já aciona nesses 30%. Quando eu aciono o traseiro, o dianteiro já aciona nessa proporção, porque tem uma central eletrônica que faz essa dosagem. Olha que coisa fantástica. A bicicleta, quando você freia a roda dianteira, você corre o risco de... Se for muito forte, corre o risco. Mas é porque a bicicleta, ela é bem leve, né? É um carro também. Isso. Mas no caso... A moto que tem rodinha, ela não tem ABS, então a roda trava e a moto perde o controle. Agora a moto que tem ABS, ela não tem rodinha, ó. Então a pessoa freia
e para sem precisar de nenhum risco. Aí, a roda travou, a pessoa perde o controle. Com a ABS, a roda não trava. Ó. Olha que interessante. A diferença de com e sem ABS. Cuidado com o sistema de freio. Nos automóveis, freio a gente não regula. Se o freio baixou é porque está tendo algum problema, principalmente com o fluido de freios. Na moto eu vou fazer a regulagem. Isso, porque é cabo, porque é um tensionador. E a moto também eu preciso ir ajustando a corrente de transmissão, isso também acaba interferindo. Revisar periodicamente discos, pastilhas, tambores e lonas de freios. Essa revisão ela tem que ser feita de acordo com o manual do fabricante e de acordo com o uso do veículo. Fazer a sangria para retirar bolhas de ar do sistema de freio. Sangria é quando o veículo é com freio hidráulico. Se eu precisei trocar o fluido de freio, hoje não completa, tá? Por que não completa? Porque antigamente só tinha um tipo de fluido de freio. Hoje tem vários. E eu não posso misturar um tipo de um fluido com outro, porque um dá reação química com o outro e vai trazer problema para o sistema de freio. Então, o ideal é que você esvazie todo o fluido que tem ali e coloque um fluido novo. Quando você coloca um fluido novo, você pode ser que crie bolhas de ar dentro da tubulação. E essa bolha de ar, ela impede que o freio funcione. Então, eu tenho que fazer a sangria. Em cada roda, ela tem lá uma válvulazinha que você abre ela e vai bombeando o pedal até que saia essa bolha de ar. Então essa manutenção é bom fazer em oficinas especializadas, tá? Então, se cair na prova por acaso, sangria no sistema de freios significa retirar bolhas de ar do sistema. Entendido? Mas essa sangria vai... E quando eu perguntar uma coisa que nada a ver também, não pode falar. Não, mas o importante, a gente está aqui é justamente para sanar as dúvidas, né? Ó, sistema de direção. O próprio nome já fala, dá direção ao movimento do veículo. Então ele é composto pelo volante de direção, coluna de direção, setor de direção, esse setor também é chamado de caixa de direção, barras e terminais, e temos as bombas hidráulicas ou a caixa elétrica. Pode ser bomba elétrica também, que depende do modelo do veículo. O sistema de direção do veículo, ele está muito ligado ao sistema de suspensão. Mas o principal objetivo da direção, o próprio nome já fala, é dar direção ao movimento do veículo. Esse sistema, ele precisa ser verificado e nós precisamos, de tempos em tempos, fazer algumas verificações de ângulos da direção e da suspensão para manter esse veículo sempre alinhado. Então, nós temos aqui no sistema de direção o alinhamento. O alinhamento deve-se verificar o caimento das rodas, a abertura dessas rodas, para verificar se elas estão de forma adequada. O que é cambagem? Cambagem nada mais é do que o caimento da roda. A roda precisa estar retinha, mas pode ser que ela esteja com a cambagem positiva, que é quando parece que o veículo está com as rodas para fora do paralama, ou a cambagem pode estar negativa, quando as rodas estão para dentro do paralama. O alinhamento verifica esse ângulo. O alinhamento verifica também o alinhamento do volante de direção.
se o volante não está puxando para um lado ou para o outro. Existem outro nome, outro termo chamado de convergência e divergência. Convergência é quando você olha de frente para o veículo e parece que as rodas olhando pela frente do veículo, as rodas estão fechadas. A parte de trás das rodas estão abertas. Divergência, quando você olha de frente para o carro, parece que as rodas estão abertas, como se abrisse uma roda para cada lado. Essa divergência, ela ocorre quando a direção está virada para um lado ou para o outro. Ela ocorre para que se possa virar a direção sem ocorrer o arrastamento de pneus. Isso é convergência e divergência. Quando a direção está alinhada, ela precisa ficar as rodas alinhadinhas. Tá bom? Não sei se quem dirige aqui, mas não sei se vocês já perceberam, mesmo como passageiro, o motorista vira a direção todinha e ele solta a direção tende a alinhar, ela volta para as rodas alinhadas. Isso é devido a uma propriedade chamada de Caster, que é a capacidade da direção de se autoalinhar. A não ser que você esteja numa Kombi ou num Fusca. Kombi e Fusca não volta a direção. Mas isso aí é um problema crônico desses veículos, tá bom? O alinhamento, então, ele deve ser feito quando você está com a direção retinha e o veículo está puxando para um lado ou para o outro. Ou quando você solta o volante e ele puxa para um lado ou para o outro. Obviamente, inicialmente nós precisamos calibrar os pneus. Calibrou o pneu e mesmo assim o veículo puxa para um lado ou para o outro, aí nós temos que fazer o alinhamento, certo? Existe outra propriedade que deve ser realizada, outro procedimento que deve ser realizado, chamado de balanceamento. Balanceamento deve ser feito quando surgem vibrações na direção após determinada velocidade. O balanceamento das rodas consiste em colocar peso de chumbo na parte mais leve da roda para que todos os lados da roda fiquem com o mesmo peso, evitando assim vibrações na direção. Tranquilo? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com o sistema de direção? Fazer a revisão periódica do sistema. A revisão vai ser o alinhamento e balanceamento, de acordo com o recomendado pelo fabricante. Percebeu alguma folga no sistema de direção, fazer o conserto. Se o veículo tiver direção hidráulica ou for eletrohidráulica, verificar o nível do fluido da direção hidráulica, completar se necessário. O ideal também é fazer a substituição de acordo com o recomendado pelo fabricante. Hoje nós temos veículos que a direção é totalmente elétrica, não tem fluido na direção. Tanto o veículo com a direção hidráulica quanto o veículo com direção elétrica, onde a direção é muito macia, a gente tem que evitar movimentar o veículo com a direção parada. Porque o veículo com a direção mecânica, que é pesada, nos obriga a virar a direção com o veículo em movimento, para a gente dar conta de movimentar. Agora, quando a direção é leve, a gente vira a direção com o veículo parado. Isso causa um desgaste prematuro nos componentes, porque está forçando prematuramente todos os componentes. Não é proibido, só é recomendado virar a direção com o veículo em movimento. Desgasta o pneu prematuramente, desgasta as buchas de suspensão. Por isso que é bom evitar movimentar a direção com o veículo imobilizado, totalmente parado. Ok? Temos o sistema de suspensão. O sistema de suspensão, ele é responsável por absorver os choques ou impactos provocados pelo piso que é irregular.
O sistema de suspensão, ele garante a estabilidade do veículo. Ele é composto pelo braço ou eixo de suspensão, pelas molas que fazem esse braço ou este eixo de suspensão movimentar, que ele pode ser a mola helicoidal, que é a mola redondinha, ou feixe de mola, que é aquelas molas igual de caminhão e ônibus que tem, amortecedores, que eles limitam o movimento da mola, e barras estabilizadoras, além das buchas de suspensão. Um veículo que não tem suspensão, todo o choque passa para os ocupantes. O veículo que não tem amortecedor, ele literalmente fica pulando, porque o movimento ele é aumentado por causa da mola. E o veículo que tem uma suspensão eficiente, todos os componentes da suspensão absorvem os choques ou impactos e faz com que o veículo mantenha o mais estável possível. Geralmente o que mais estraga na suspensão chama-se amortecedor e buchas de suspensão. Então nós vamos verificar como medida preventiva o estado do amortecedor, substituir quando ele estiver perdendo sua estabilidade, fazer o alinhamento e balanceamento das rodas quando necessário, verificar as buchas de suspensão e evitar colocar peças remanufaturadas. O balanço é dos mais indesejados. Vou lá para vocês verem. Ó. Aqui é o carro que não tem amortecedor. Ó. Olha como que ele movimenta. Ó. Então todo esse conjunto ele se movimenta e ele força todo o sistema de suspensão. Agora esse condutor aqui ele resolveu retirar a suspensão do veículo. Olha como que o carro anda parecendo um trator. Colocou uma barra de ferro no lugar e soldou uma barra de ferro na traseira. Olha como que a irregularidade passa todo para o veículo. E o que faz com que a pessoa tire os amortecedores? Boa pergunta, viu? Sinceramente, não faço ideia o que faz a pessoa fazer isso com o carro, né? Acaba tudo, deslaca tudo. Não é? Olha lá. Olha como que a roda do carro literalmente sai do chão. Olha como que tudo do veículo sai. Mas ele está feliz. Esse é um exemplo de carro sem amortecedor. Sistema de descarga ou escapamento. Ele é responsável por eliminar os gases produzidos no motor e diminuir os ruídos causados pelo funcionamento. Então eu tenho primeiro o coletor de escapamento. Do coletor de escapamento eu tenho uma peça chamada de conversor catálico ou catalisador. Esse catalisador, ele transforma gases tóxicos em gases não nocivos ao meio ambiente. Do catalisador, eu tenho o cano de descarga propriamente dito, e do cano de descarga eu tenho o silenciador. O silenciador, o próprio nome fala, ele silencia os ruídos provocados pelo motor. Inclusive esse silenciador é o que as pessoas retiram, principalmente a galera do grau aí agora, retira
esse silenciador e deixa a moto com aquele barulho maravilhosamente horrível, né? A fumaça que sai do escapamento, ela diz muito sobre a saúde do motor do veículo. Quando a fumaça ela sai, uma fumaça branca, parecendo vapor d'água, isso é muito comum, principalmente nos dias frios. Funcionamento correto do motor do veículo, principalmente quando está abastecido com álcool e etanol. Quando a fumaça está azulada, é um branco azulado, isso indica que está queimando óleo lubrificante junto com o combustível. Parece o veículo com motor 2 tempos. Então isso aí é um problema. O motor a combustão normal, ele não libera essa fumaça branca azulada. E a fumaça preta indica excesso de combustível, com exceção de veículo a diesel. O veículo a diesel libera essa fumaça preta naturalmente. Agora, se você tem um veículo flex, ou a gasolina, ou a etanol, e está saindo aquela fumaça preta, o seu veículo está desregulado, ele está gastando mais combustível do que o normal. Além de estar poluindo mais, ele está sendo um ladrão para o seu bolso, porque ele está gastando mais do que o normal. Tanto em pouco quanto em excesso, isso traz problema para o motor do veículo. Então, em ambos os casos, tem que procurar uma oficina para poder resolver esse problema. Entendido? Cuidados com o sistema. Manter todo o sistema em bom estado de conservação. Não permanecer em ambientes fechados com o motor do veículo ligado, porque você pode morrer asfixiado. Trocar o catalisador de acordo com o recomendado pelo fabricante. E o silenciador quando preciso. Você sabe o que significa carroçaria? É a lataria do veículo. A lataria do veículo, ela precisa estar sempre limpa e a gente precisa cuidar dessa lataria, da pintura, das partes de plástico, do vidro. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado com determinadas colisões, porque tem certas partes do veículo que não tem como substituir. Tem muita gente que fala assim: eu não me preocupo não, porque qualquer coisa o seguro cobre. Só que uma vez que o veículo foi avariado, pode ser que substitua e coloque peça original. O veículo nunca mais vai ser o mesmo. Tem certas peças do veículo ou partes do veículo que elas não podem ser recuperadas. Isso na teoria, porque na prática o brasileiro consegue fazer cada obra de arte que eu fico impressionado. Mas isso desvaloriza o seu veículo. Então, cuidar, fazer a limpeza, evitar deixar esse veículo exposto ao sol, ao sereno, à chuva, porque tudo isso danifica o veículo. Pegou a chuva, limpa o carro, seca o carro. Ficou muito tempo, o veículo vai ficar muito tempo exposto ao sol, quando lavar, passe ceras protetoras, passe produtos protetores para ajudar na conservação desse veículo. Se a gente for observar os veículos do estado de São Paulo, o estado de São Paulo é o que mais libera poluição. Pode ver que a maioria dos veículos de São Paulo, a lataria estraga com facilidade. A pintura, ela corrói, ela estraga o verniz, justamente por causa da quantidade de poluição que tem lá no estado. Pode observar, veículo que vem de São Paulo não dura muito tempo, a pintura já começa a estragar. A não ser aquela pessoa que de fato cuida do veículo mesmo, né? Passa cera protetora, guarda sempre o veículo em um local seguro,
ele está sempre abrigado ali do sol, do sereno. Ok? E aqui nós temos a diferença do chassi para monobloco. Monobloco, pessoal, é o veículo que ele não separa da sua estrutura. A maioria dos veículos hoje, podemos dizer que ele é monobloco. A lataria, a carroçaria, ela não solta da estrutura. Chassi, ele tem a carroceria ou carroçaria que solta. Exemplo, caminhões e ônibus. Quando a gente vê um caminhão sem carroceria, a gente percebe a cabine e a gente vê a estrutura atrás onde vai colocar a carroceria. Carroceria é para carga, o local é exclusivo para carga. Carroçaria é toda a lataria do veículo, incluindo a cabine. Essa é a diferença de carroceria para carroçaria, tá bom? Aproveitando, a gente entra aqui na questão dos pneus. O Código de Trânsito Brasileiro, ele traz nos equipamentos obrigatórios que todo veículo automotor, elétrico, reboque e semi-reboque, ele para circular na via, ele precisa de equipamentos obrigatórios. E dentre os equipamentos obrigatórios, ele precisa estar equipado com pneus que ofereça condições mínimas de segurança segundo o fabricante. O que é um pneu que ofereça condições mínimas de segurança? É um pneu que tem o mínimo de conservação, é um pneu que tem a profundidade mínima dos sulcos do pneu, é um pneu que não está deformado, é um pneu que não está esfarinhando e um pneu que tenha condições de transitar. E aqui a gente fala sobre a forma de fazer a leitura do pneu. Eu tenho aqui o exemplo de um pneu 255/75 aro 15. Vamos imaginar que Selma vai precisar comprar um pneu novo para o carro dela. Como é que Selma vai fazer para poder comprar o pneu? Selma vai ter que ir lá no carro dela e vai ter que olhar do lado qual que é a numeração do pneu que tem. E aí nós vamos encontrar, igual está ali na imagem. É um pneu LT 255/75 R15. 255 é a largura do pneu. Essa parte do pneu aqui, ó, que a gente vê ela aqui completamente, chama-se banda de rodagem ou bandagem. A banda de rodagem é a parte do pneu que toca diretamente o solo. A quina do pneu, essa lateral aqui, chamamos de flanco. A lateral do pneu chamamos de flanco. E essa quininha aqui, ó, entre o flanco e a banda de rodagem, que a gente vê aqui assim, ó, e aqui, o nome que se dá é ombro. Ombro. Ombro do pneu. Então, o pneu 255 é a largura do pneu. /75 é a porcentagem da altura, a porcentagem do flanco em relação à largura. O R é o tipo de pneu, se é pneu radial, se é diagonal. E o 15 é o diâmetro da roda, se é roda aro 15, 14, 13, 12, 19 e por aí vai. Então, vamos imaginar que Selma tem um veículo popular e o veículo popular dela tem um pneu 175/70 R14. Selma vai ter que comprar um pneu nessa mesma especificação para colocar no carro dela. Eu já vi uma pessoa, um amigo, colocando um pneu que não era, que dava o efeito era o mesmo, mas não era o mesmo dos outros.
o carro vai ficar meio torto. Porque os pneus não são iguais? Não. Tem dezenas de pneus. O ideal mesmo, Selma, é que se coloque o pneu da mesma marca e o mesmo modelo. Porque o desenho aqui do sulco, ó, o sulco é esse risquinho que tem aqui no pneu, ó. Então, cada pneu ele tem um desenho diferente. Quando pega os dois pneus no solo, se tem um pneu de uma marca diferente de outra marca, um deles vai ter mais atrito. Então, a tendência é que puxe o carro para um lado ou para o outro. Pode virar primeiro. Exatamente. E vou contar para vocês mais uma coisa. Os pneus têm selo do Inmetro, mas o selo do Inmetro, ele não é questão de tá aprovado ou não. O selo do Inmetro é índice de aderência no piso seco e no piso molhado. Só que quase ninguém olha isso. A maioria das pessoas olha o quê? O preço. Então nós temos que começar a olhar, porque o pneu é um dos itens de maior segurança, mais essencial que existe no veículo. Só que quase ninguém olha isso. É o que está sempre em contato com o solo. Exatamente. É o contato com o solo, é o item de maior segurança que pode se ter no veículo. Mas acontece muito isso. Ah, não, eu vou comprar qualquer um e vou colocar. Eu já ouvi uns amigos fazerem isso. Sim. Mas aí, deixa eles fazendo lá. Quando precisar comprar no seu, você vai comprar parecido com o que você tem. Vai ser mais caro? Pode até ser, mas a gente tem que pensar na segurança. Estado de conservação. Não é somente a questão da conservação que conta. Conta também se o pneu não está com o chamado papo, se ele não está deslocado, se a estrutura dele não está deformada. Porque tem hora que a gente cai no buraco e ele estraga a estrutura. Então ele cria o que é chamado papo, dá uma bolha na lateral. E tudo isso interfere na segurança do pneu. Todo pneu, ele tem essa marquinha aqui, ó, esse butuquinho, que é chamada de marca TWI. Índice de desgaste do pneu. Neste pneu, eles estão aqui e eles já chegaram no seu limite. Você está falando esse branquinho, essa coisinha aqui, branca? ó. Esse butuquinho aqui dentro, ó. Esse butuquinho é o índice de desgaste. A banda de rodagem, ela vai diminuindo, chega uma hora que, nesse caso que ela está aqui bem funda, ó, ela fica praticamente zero. Então é hora de trocar o pneu. A banda de rodagem alinha com esse butuquinho. Então chegou nesse butuquinho. É hora de trocar. Já passou, né? É. Chegou ali, alinhou ali, acabou a vida útil do pneu. Por questão de desgaste. Outra situação que faz o veículo que você tem que trocar o pneu logo. Aqui rodou desalinhado. Gastou só de um lado. Nesse caso aqui, ó, que gastou só no meio, nós temos um pneu que ele gastou por excesso de calibragem. Porque a calibragem, ela também interfere diretamente no desgaste do pneu. Quando o pneu ele está descalibrado ou murcho, ele desgasta nas laterais, nos ombros. Então ele vai desgastar das duas laterais ao mesmo tempo. E o meio vai ficar conservado. Quando a calibragem está correta, ele vai pegar de forma uniforme no solo. Então ele vai desgastar por igual. Quando o pneu está sobrecalibrado, ou seja, está com excesso de calibragem, ele vai desgastar no meio. E o excesso de calibragem somado à pista com buraco, estouro na certa. Isso acontece com o caminhão. Pista com buraco e pneu cheio, pneu estoura, não aguenta.
Então a calibragem ela tem que ser a calibragem exata. Como que eu sei a calibragem exata do meu veículo? Manual do fabricante. Aí alguns veículos têm a calibragem na tampa do tanque de combustível, no compartimento da porta, um adesivinho que tem ali falando qual que é a calibragem correta. Vai variar de veículo para veículo. Talvez pode até olhar no pneu, mas só que se o pneu não é original do veículo, isso pode interferir também. Já ouviram falar de instalação de película e adesivo nos vidros? O famoso insufilme? De acordo com a resolução 960 de 2022, a película ou insufilme, ela não pode ser daquele tipo refletiva ou espelhada. Ela só pode ser a escura e ela tem que ter um mínimo de transmissão ou transmitância luminosa. Quando a gente fala de para-brisas e vidros indispensáveis à segurança, eu estou falando do vidro dianteiro e do vidro das portas dianteiras, porta do motorista e do passageiro da frente. A transmitância luminosa, ela não poderá ser inferior a 70% nos vidros dianteiros e nos vidros que interferem diretamente na dirigibilidade. Nos demais vidros, 28%. Isso é o que fala sobre as regras sobre a colocação de insufilme ou de película hoje. Tá bom? Segundo a resolução 960 de 2022. Pode ser que nesse intervalo aí já tenha uma nova resolução, mas até então o que cai na prova de vocês é essa resolução de 960 de 2022. Tá bom? Como que pode cair na prova? Em relação à colocação de película, marque a alternativa correta. Não poderá ser inferior a 70% nos vidros dianteiros e nos vidros indispensáveis à segurança, à dirigibilidade. Nos demais vidros, não poderá ser inferior a 28%. Aí vem uma situação que a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente coloca uma película de insufilme fora do padrão, estamos colocando um equipamento ou acessório em desacordo com o CONTRAN, não autorizado pelo CONTRAN. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito que cria todas as normas referentes ao trânsito. Para que se possa autuar, o agente de trânsito primeiro precisa ter um aparelho e esse aparelho tem que medir essa transmissão luminosa. Mas nem todo agente de trânsito tem esse aparelho. Na ausência do aparelho, o veículo ele tem que ter um carimbo chamado de chancela, e essa chancela tem que mostrar qual que é a transmitância luminosa. Se você coloca uma película no veículo e essa película está fora do padrão, mas o agente não tem o aparelho, ele vai fiscalizar como? Pela chancela. Se não tem a chancela, é equipamento ausente, é equipamento em desacordo com o CONTRAN. Ele vai reter o veículo até que você retire. Ele vai te obrigar a retirar. Se tem a chancela, ele não pode retirar, não pode te obrigar a retirar, porque ele não tem o equipamento para poder conferir, medir. Então, quando forem colocar a película de insufilme nos vidros, peçam ao instalador para que coloque a chancela, peçam ao instalador para que coloque segundo a lei de trânsito. São proibidos películas refletivas nas áreas envidraçadas dos vidros, películas que tenham bolhas na área crítica de visão do condutor e nas áreas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Eu não sei se vocês já viram, mas tem umas películas que criam as bolhas. Na porta do passageiro e do motorista não pode. E qualquer inscrição, adesivo, legenda, símbolo pintado ou fixado
na área envidraçada dos veículos indispensáveis à dirigibilidade. Tem gente que vai lá e coloca um adesivo na porta do motorista, na porta do passageiro, no para-brisa. Hoje é proibido. Qualquer mesmo? Qualquer um na porta do motorista, do passageiro ou no para-brisa. E ainda, cortina, persiana ou qualquer outro similar em veículos em movimento, a não ser aqueles que tenham retrovisores em ambos os lados. Ou ainda aqueles letreiros digitais, painéis luminosos, a não ser que seja transporte coletivo de passageiro. Danos nas áreas envidraçadas. Danos em vidros. Aqui eu tenho a área de visão crítica do motorista, que é um retângulo que se firma de 50 centímetros por 40. Nessa área de visão crítica aqui do motorista, não pode ter dano na área envidraçada. Tá? É proibido trinca no para-brisa de veículos de grande porte, num diâmetro que forme entre 50 por 40 centímetros da metade do volante do motorista. Fora dali, é proibido trincas e fraturas de configuração circular, que é aquela fratura que faz assim, ó. Qualquer trinca na área crítica de visão do condutor, ou fora da área crítica, com mais de 2,5 cm de largura. Nas bordas, tá? Tem o para-brisa aqui, não pode ter mais de 2,5 cm. Ou fora da área crítica do condutor, se tiver qualquer trinca no para-brisa, não pode ser maior do que 20 centímetros. Agora, do veículo de pequeno porte, a mesma trinca de configuração circular não pode ter. Não pode ter trinca no para-brisa que pega na região do limpador de para-brisa, ou trincas que tenham mais de 10 centímetros de comprimento. Em outras palavras, é melhor não ter trinca no para-brisa nenhum, para você evitar ser surpreendido com uma penalidade de multa. É lógico que varia, mas um para-brisa hoje custa aí mais ou menos uns R$300. Só o valor da multa dá 195. É mais da metade do para-brisa, né? Além de ter que colocar o para-brisa ainda para a multa. Exatamente. Então, eu sou do tipo de pessoa que eu prefiro andar certo investindo em algo para mim do que ter que pagar para o governo e depois ter que resolver alguma coisa. E por fim, revisão para viagem. Quando a gente fala revisão para viagem, pessoal, viagem não é somente viagem longa. Viagem é qualquer trajeto que você vai fazer, até mesmo do dia a dia. Qual é a revisão que eu faço no motor? Verificar nível do óleo, nível do fluido do ar, arrefecimento, verificar se tem algum tipo de vazamento, verificar se tem algum barulho estranho. Ah, Farley, mas eu quero fazer uma revisão mais detalhada. Aí eu vou no mecânico, verifica correia, verifica vela, verifica cabo de vela, verifica fluido de freio. Aí já entra nos freios, né? Então, nos freios, aproveitando aqui, a gente verifica pastilhas, discos de freio, verifica luzes de freio. Direção, a gente verifica se não tem nenhuma folga, verifica se não tem nenhum barulho estranho, verifica o fluido. Suspensão, verifica se não tem nenhum tipo de barulho estranho, verifica se não tem nenhum tipo de folga. Parte elétrica, a gente verifica a bateria, os terminais da bateria se não está oxidado, verifica as luzes do veículo se estão todas funcionando, verifica se tem algum tipo de cabo que está ali desencapado, verifica se está tendo algum tipo de fuga de corrente da bateria. A gente faz um tanto de verificação, verifica se não tem nenhum fusível queimado.
Equipamentos obrigatórios. Tem hora que a gente abre o porta-malas do carro ali, mas não para verificar se o pneu de socorro, que é o step, está vazio ou cheio. Não verifica se está com triângulo, se não está com a chave de roda, se não está com a chave para retirar calota, se for o caso. Tudo isso nós temos que fazer a verificação. E os pneus? Pneus temos que verificar com frequência. Vai ter outras coisas que eu tenho que verificar? Sim, vai variar de veículo para veículo. Mas o mais importante é que isso tem que fazer parte da rotina. Como assim da rotina? Uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês ou semanalmente eu tenho que fazer essa verificação para a viagem. Caso contrário, eu posso ficar no meio da via por causa de uma verificação que eu não fiz de questão de 5 minutos. Eu posso ter um problema dos grandes. Ok?